Agora são 10 horas e 43 minutos. A Justiça do Trabalho tem se posicionado contra a aprovação do projeto de lei que traz mudanças para a terceirização de serviços no país. O texto sobre a terceirização foi aprovado na quarta-feira pela Câmara e agora será apreciado pelo Senado. O desembargador Ricardo Mateus Marques da Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, conversa agora sobre isso com a CBN. Bom dia, desembargador Ricardo. Bom dia. Bom, foram divulgadas cartas abertas contra o projeto. O que dizem essas cartas, desembargador? Veja bem, o que se alega é que esse projeto protegeria os trabalhadores terceirizados. E, na verdade, tudo que se pode observar nesse projeto de lei é que ele não vai além do que a Justiça do Trabalho já vem fazendo há 20 anos com uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 331, que obriga as empresas tomadoras de trabalho terceirizado a responderem por todas as dívidas das empresas prestadoras. Então, existe esse compromisso já institucionalizado no Poder Judiciário de defender o trabalhador terceirizado e que tem sido absolutamente eficiente. Então, o que essa lei vem trazer de preocupante para não exatamente para a Justiça do Trabalho, mas para as pessoas que estudam o direito do trabalho, né? Houve uma declaração de 19 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho tem uma carta pública aberta alertando para o fato de que daqui para frente, nas empresas de jornalismos, não vai haver mais jornalistas, nas escolas não vai haver mais professores, todos serão terceirizados. Essa questão toca num ponto central do direito do trabalho, que é o fato de que o trabalho humano vai ser objeto de mercancia. Quer dizer, a consequência direta, segundo os ministros do Tribunal Superior do Trabalho que subscreveram essa carta contra o projeto, é que vai haver uma redução imediata da massa salarial de pelo menos 20%. A médio prazo, se estima uma redução imediata que pode chegar a 20%, porque, veja, o trabalho humano vai ser leiloado. Quem pagar menos salário, quem oferecer trabalho por menos salário vai ter o contrato. Então, todas as conquistas sindicais de negociação direta com as empresas vão entrar em xeque. A mobilização das categorias por intermédio dos próprios sindicatos vai estar abalada. Então, veja, isso não é uma questão nem partidária, nem ideológica, é uma questão que toca na essência do direito do trabalho, que vem justamente proteger o trabalho humano da ideia de que ele é objeto do mercado. Aliás, não é nem o direito do trabalho, a própria Igreja Católica, em 1891, pela encíclica Rerum Novarum, alertava isso, o trabalho humano não é mercadoria. Quer dizer, o risco que há com essa lei é esse, de nós retrocedermos a um estágio da relação entre capital e trabalho anterior à Revolução Industrial, que era assim, quer dizer, justamente onde havia grande oferta de mão de obra, o preço caía, né? Quer dizer, o que preocupa é o fato de que esse projeto de lei, na verdade, fere um princípio medular da Constituição do Brasil, que é o valor social do trabalho e da livre iniciativa, que está no artigo 1º da Constituição. Então, o que essa lei favorece é só a mercancia, é só a possibilidade de colocar o trabalho humano como mercadoria que se possa negociar a partir da lei da oferta e da procura, contra todas as conquistas sociais que se obteve nos últimos 200 anos, né? Então, é realmente muito preocupante. E quando a imprensa divulga que essa lei protegerá os trabalhadores terceirizados, nós que somos estudiosos do assunto ficamos perplexos, porque o que a gente verifica é que toda essa proteção com a qual se acena, na verdade, já vinha sendo dada pela súmula 331 do TST. Então, em termos de proteção, não houve nenhum avanço. Em relação a... Pode concluir, desembargador. Em termos de negociação entre empresa tomadora e empresa prestadora de serviço terceirizado, sim, um grande leque de proteção para a empresa tomadora, mas não para o trabalhador. Bom, isso significa que as empresas podem, aspas, obrigar os seus trabalhadores a criarem empresas próprias para prestar serviço a elas? Nós já temos um jargão no fórum que chama pejotização, ou seja, as pessoas são obrigadas a abrir pessoas jurídicas. E para nós, do direito do trabalho, isso é fraude. Existe um artigo na CLT que diz que é nulo de pleno direito qualquer ato que vise impedir ou fraudar a aplicação da CLT. Trata-se do artigo 9º. Então, quando você percebe que o trabalhador abriu uma PJ, mas trabalha todo dia na mesma empresa, obedecendo ordem, cumprindo horário, não sei o quê,
para a Justiça do Trabalho, para o direito do trabalho, esta pejotização é nula de pleno direito. Então, o que vai acontecer, na verdade, é o seguinte: grandes empresas hoje, que têm um quadro bastante extenso de pessoal, vão terceirizar tudo. Se passar esse projeto de lei, vão terceirizar tudo. Nenhuma empresa mais vai ter empregado. E a lógica vai ser, bom, vamos terceirizar para as empresas que oferecem salários menores. Pela legislação atual, desembargador, a empresa que obrigar um funcionário a criar a sua própria pessoa jurídica, se essa pessoa jurídica prestar serviço para um único cliente, ou seja, para uma única empresa, isso caracteriza o vínculo empregatício. Nessa nova proposta, muda ou não? Essa nova proposta não vai mexer com isso, porque essa fraude nós sempre detectamos e vamos impedi-la. O que eu digo que vai acontecer, o que nós tememos que aconteça, e tudo indica que acontecerá, é que as empresas que hoje contratam diretamente seus trabalhadores vão terceirizá-los para pequenas empresas prestadoras de serviços. Então, você veja, hoje essas grandes empresas pagam imposto a partir da folha, a previdência custeada com a folha de pagamento, o sistema S, vários impostos, várias rendas sociais são asseguradas pelos impostos que são sustentados pelas grandes empresas. Se elas terceirizarem tudo para pequenas e microempresas, que são isentas de uma série de impostos, o próprio governo vai ter uma grande perda de arrecadação fiscal. Veja, porque você não vai ter mais empregados na folha. E os prestadores de serviço vão ser pequenas e microempresas. E aí? Como é que vai fazer para sustentar a educação, saúde? Eu não sei se o governo se apercebeu desse risco, né? Mas nem sou eu que alerto para isso. Isso já estava denunciado e com bastante veemência por essa carta aberta que foi divulgada por 19 ministros do Tribunal Superior do Trabalho no ano passado, contra o projeto 4330, alertando para a redução de proteção social dos trabalhadores, redução da massa salarial e também da arrecadação fiscal. Desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, um dos pontos principais das pessoas que defendem essa proposta de terceirização é justamente isso, de que a empresa que contrata a terceirizada será responsável pelas taxas, e continuará sendo responsável. Sempre foi. Aí que está, meu caro. A súmula 331 da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, sempre responsabilizou a empresa que contrata. Por isso que eu digo a você, não há qualquer avanço. Pelo contrário, nós que estudamos direito do trabalho, veja, eu não estou a falar aqui como desembargador, hein? Não estou julgando isso, não é um juiz que está dando depoimento, eu sou um professor, eu sou doutor em direito do trabalho, estou a falar nessa condição, como fizeram os ministros, também não falaram na condição de ministros, falaram na condição de cidadãos. Então, nos preocupa como cidadãos que se dedicam a estudar as relações entre capital e trabalho, sob a ótica da evolução civilizatória, do processo civilizatório dos direitos humanos, dos trabalhadores. Então, para nós, isso é uma ameaça seríssima, que fere princípios centrais da Constituição. Centrais. Bom, já que fere princípios da Constituição, como o senhor está falando, e também princípios estabelecidos pela CLT, não dá para iniciar um processo de ação de inconstitucionalidade nesse caso? Na verdade, enquanto não se tornar lei, não cabe uma ação direta de inconstitucionalidade. O que cabe é uma discussão mais aberta sobre isso, porque o que eu tenho visto ser divulgado, francamente, é um diálogo unilateral. Eu só vejo defesa da lei, dizendo que vai proteger trabalhadores, a Fiesp está fazendo propaganda, ok, nós estamos numa democracia, é legítimo que se faça, mas o que eu estou notando é que não está havendo debate. Não está havendo contraditório, não está havendo confronto de opiniões, nem no Congresso e nem na opinião pública. Veja, não se está a divulgar, por exemplo, que essa lei foi aprovada na Câmara muito apertada. Foi uma votação apertadíssima. O próprio PSDB, que é oposição ao governo, está dividido, o Congresso está dividido, né? Justamente por isso que eu estou ali dizer. Não se trata aqui de questão ideológica, não. A questão é assim, há riscos seríssimos para os trabalhadores e para a sociedade como um todo. Veja, eu como eu lhe disse, eu sou professor de direito do trabalho, portanto estudo isso. Eu li um artigo do Peter Drucker e do Kotler, que foram os idealizadores da reengenharia nos anos 90 nos Estados Unidos, a ideia do toyotismo, que gerou a terceirização.
esses mesmos estudiosos desse processo produtivo estavam alertando já em 2002, numa matéria que eu li na Exame, se não me engano, que a multiplicação da terceirização estava gerando nas empresas a perda da qualidade da produção. Quer dizer, porque se todo mundo é terceirizado, você não consegue manter uma unidade produtiva, você não consegue manter a qualidade do trabalho, isso do ponto de vista dos empresários. Você não consegue manter a lealdade dos trabalhadores, porque não existe compromisso, todo mundo é terceirizado. Então, você não consegue manter, digamos, a mão de obra qualificada e a qualidade do seu serviço ou do seu produto. Então, eles estavam dizendo, vamos terceirizar apenas as atividades que não sejam aquelas centrais na empresa, que, aliás, a súmula 331 já proibia. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho proibia a terceirização da atividade fim. E essa, na verdade, é a pedra de toque desse projeto. Eles querem terceirizar tudo. Atividade central da empresa e atividade de apoio. Então, hoje é comum você terceirizar, por exemplo, limpeza, manutenção... Mas não a atividade principal da empresa, não, claro. Exatamente, porque é um absurdo. Então, é o que eu disse, nós vamos ter escola sem professor, nós vamos ter jornais sem jornalistas. Como assim? É verdade. Que isso? Desembargador, muito obrigado pela sua entrevista. Espero que repercuta, espero que a opinião pública se alerte para o risco que está em jogo aqui com esse projeto de lei, sinceramente. E não fala aqui o desembargador, não, fala o professor, fala o cidadão brasileiro preocupado com consequências sociais seríssimas que estão atreladas a esse projeto de lei. Conversamos com o Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, bom dia. Bom dia, são 10 horas e 55 minutos.